Salvar esse negócio. Ô, Nilton, a gente está ouvindo você cantar. Ah, pois não, deixa eu fechar aqui, professor. Tranquilo. Porque eu costumo cobrar para me ouvirem cantar. E como eu estou fazendo de graça, deixa eu fechar. Rapaz, de graça é bom, né? Cantar sempre os males espanta. Exatamente. Vou por aqui, cadê aqui? Vamos lá. Então, essa classificação é baseada no pressuposto, com origem na fitossociologia da paisagem, né, e na ecologia, de que a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente. Isso eu já tinha falado para vocês, já, né, em alguns momentos, né? Uma vegetação, por exemplo, a Amazônia, a floresta amazônica, ela é um resultado ela é uma expressão do tipo de clima, dos fenômenos climáticos que ocorrem lá, né? Ela está numa região tropical, como está mostrando aqui, equatorial, como mostra aqui essa figura, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no mouse, né? Então, todas as regiões equatoriais do mundo praticamente têm grandes florestas equatoriais, florestas verdejante, né? E delas, a floresta amazônica é maior, tem a do Congo aqui na região central da África, né? Tem aqui na região aqui da Ásia, aqui, que acho que aqui é Polinésia, né? E por aí vai. Esse mapa aqui é interessante, que mostra, né, os tipos climáticos do mundo, né? De acordo com a Universidade de Melbourne. Então tá aqui, com início A, né, a F, a M, a W, geralmente são climas relacionados a ambientes equatoriais, úmidos e quentes, tá? Que é essa faixa bem central do globo aqui, que fica no Equador, tá? Os climas BWs, né? Os BWs, BS, eles são característicos de climas desérticos, tá? Que eles estão muito próximos das regiões, o quê? Muito próximo das linhas das regiões com linhas de trópico, tá? Interessante que aqui você tem nos Estados Unidos, né? Na África, no Oriente Médio, no Oriente. Aqui está isso no trópico de Câncer, no trópico de Capricórnio. Você tem também desertos na região da Austrália, na região da África, que fica o grande deserto como é que é o nome dessa região aqui? Fugiu o nome aqui. Aqui você tem o deserto do Atacama, os desertos aqui
da região da Patagônia, né? E no Brasil você não tem desertos, né? Nessa região tudo onde passa os trópicos, né? Isso devido a alguns outros fatores que não só dos trópicos. Por aí vai, né? Os CS, né, que são climas mediterrâneos, geralmente, tá? Aí vem o CW, as letras C são climas tropicais, mas são climas tropicais e subtropicais. Depois vem os climas mais frios, né? Os temperados e os climas polares. Então, esse mapinha aqui é bem interessante. Ele está na escala que eu mandei para vocês, está numa escala bem legal para ser visualizado. Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram selecionadas para corresponder tanto quanto possível às áreas de predominância de cada tipo de vegetação. É o que nós falamos ontem na aula, né? Geralmente elas se correlacionam, né? Tanto a quantificação dos fenômenos com essa questão da expressão natural desses fenômenos. Razão pela qual a distribuição global dos tipos climáticos e a distribuição dos biomas apresenta elevada correlação, né? Eles estão muito correlacionados. Os biomas, né, os tipos de vegetação, biomas, que são vegetações e ocupação de animais, né? Animais, vegetais e insetos, eles estão muito correlacionados com o tipo climático. Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger, não são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais de temperatura do ar e da precipitação. Cada grande tipo climático é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas e letras minúsculas, cuja combinação denota os tipos considerados, né, e subtipos considerados. Contudo, a classificação de Köppen-Geiger, em certos casos, não distingue entre regiões com biomas muito distintos, né? Pelo que tem surgido classificações dela derivadas, algumas classificações derivadas dessa classificação de Köppen-Geiger. A mais conhecida que eu mostrei para vocês ontem por último, né? Que é a classificação climática de Trewarta. Que eu passei com outro nome para vocês lá ontem, mas eles acabam colocando esse nome um pouquinho mais, um pouquinho menor. A classificação climática de Köppen-Geiger divide o clima em 5 grandes grupos, né? O grupo A, o B, o C, o D e o E, né? Diversos tipos e subtipos, cada clima é representado por um conjunto variável de letras, com 2 ou 3 caracteres, com as seguintes significações, né? Primeira letra, a letra maiúscula, a primeira letra, a que conota aonde pertence, a que espaço geográfico do globo, macro espaço geográfico do globo, pertence esse grupo climático, tá? A, B, C, D e E, tá? No caso que eu falei para vocês. O A são os grupos climáticos que estão lá naquela linha do Equador, tá? São muito quentes e são muito úmidos, que denota a característica geral do clima de uma região, constituindo o indicador do grupo climático. Em grandes linhas, os climas mundiais escalonam-se em A e E, indo do Equador até os polos, né? Então, passa do A para o B, para o C, que fica próximo aos trópicos, tá? E por aí vai. Segunda letra, uma letra minúscula que estabelece o tipo de clima dentro desse grupo, desse grande grupo, tá? Denota as particularidades do regime pluviométrico. E isto é, a quantidade de distribuição da precipitação, apenas utilizado caso a primeira letra seja A, C ou D, tá? Na letra B ou E, você não vai ter essa situação, tá? No grupos cujas letras sejam B e E, né, a segunda letra é também uma minúscula, mas ela não denota a questão da quantidade de precipitação, tá? Ou a taxa média anual do ar, temperatura do ar, no caso da letra E, tá? Terceira letra, minúscula. Professor, oi. Desculpe interrompê-lo, mas de acordo com o texto, nos grupos, a última linha do parágrafo, segunda letra, nos grupos cuja primeira letra seja B ou E, a segunda letra é também uma maiúscula, não uma minúscula. Deixa eu ver aqui, perdão. Então, o texto está colocando, não,
Estrutura geral da classificação, terceiro parágrafo, segunda bolinha, segunda letra, última linha lá embaixo. Nos grupos cuja primeira letra seja B ou E. Não, mas é tudo minúsculo mesmo. Aqui no texto ele coloca a letra maiúscula, mas é erro de texto, tá? Então... CFA, CFB são todas minúsculas. Pode ver aqui, olha. DSC, CWB. Aqui está maiúsculo, mas é erro de texto, tá? Tem que ser todas minúsculas. Só a primeira letra, que é a do local, que é maiúscula, tá? Só os grandes grupos é que recebem o maiúsculo. Exatamente. Algumas vezes aparece ela com letra maiúscula aqui, mas é erro de digitação, tá? Ok. Aqui cada um que vai digitar o texto, esse texto eu peguei, é um texto de um estava lá publicado no artigo. Então, tem erro de digitação. Certo. Então, a estrutura geral de classificação é essa. Quando você vai achar em mapeamentos, ela sempre a grande letra como maiúscula, tá? E as outras letras, sendo a segunda e a terceira, sempre minúscula. Então, aqui fala, no caso do B e o E, tá? A segunda letra também é maiúscula, perdão. Essa é maiúscula. Porque nesse caso, ela fala sobre a precipitação anual total, que ela é muito pequena, inclusive, né? Porque ela geralmente é regiões desérticas ou regiões polares, onde não há precipitação. São regiões de desertos frios ou desertos quentes, tá? Ou a temperatura média do ar, no caso do E. Então, nesse caso, Ronildo, a segunda letra é maiúscula. Nos climas desérticos e climas áridos. Frios e quentes, né? Então, no caso do B e do E, só. Terceira letra, minúscula, denotando a temperatura média mensal do ar dos meses mais quentes, nos casos em que a primeira letra seja C e D. Ou temperatura média anual do ar, no caso da letra ser B. O resumo global sinótico das classificações é dado pelo seguinte quadro. Então, o seguinte quadro está correto, tá? Onde a maiúsculo é maiúsculo mesmo. Então, no clima B e E, você vai ter as duas primeiras letras maiúsculas. Isso vai ter só duas letras, inclusive. Aqui nesse B e E. Então, o texto está certo, né, professor? Não, o texto está certo. O texto está certo. Aqui no Brasil, a gente não está acostumado com essas letras maiúsculas, que eles não têm essa classificação. Certo. Todas as nossas classificações climáticas vão ter com 3 letras aqui no Brasil, ou 2 letras, mais uma maiúscula e uma minúscula. Certo, certo. Nós não temos árido e nem glacial. Não, né? nem árido nem glacial, né? E a gente fica nessa onde tem temperado ou não, né? Na verdade, é nosso subtropical, ou pampeano, no caso aqui. Como está aqui. Então, a primeira letra do indicador do grupo significa... O significado de cada uma dessas primeiras letras utilizadas é o seguinte. A, clima tropical, climas megatérmicos, temperatura média do mês mais frio maior que 18 graus, estação invernosa ausente, no caso das letras A, tá? Forte precipitação anual superior à evapotranspiração potencial anual. Então, tem no balanço hídrico, eu tenho mais precipitação, maior quantidade de umidade chegando na atmosfera do que evapotranspirando das plantas ou do solo, tá? Por isso nós temos o rio, no caso aqui, nós temos um rio Amazonas, que ele acaba desembocando uma quantidade monstruosa de água no oceano, né? Se eu não me engano, a vazão do Amazonas ele é maior que a vazão conjunto de todos os rios do mundo. Se eu não me engano, é isso. B significa clima árido. Opa. B significa clima árido, ou seja, descrição desses climas. Climas secos. Precipitação anual inferior a 500 milímetros. Evapotranspiração potencial anual superior à precipitação que ele tem. Não existem cursos de água permanentes. Os cursos de água são intermitentes, tá? Ou, né,
nós temos 3 tipos de curso de água, né? Permanente, intermitente, que é o permanente é o perene, né? O intermitente, e tem outro tipo de curso, não tem? São subterrâneos? Não. Não sei. Porque o intermitente, a água escoa, né? Mesmo não tendo chuva, mas daí durante o ano, conforme é seco, ele para de escoar a água superficialmente. Né? Sim, o sertão nordestino é um bom exemplo. Tem bastantes rios intermitentes. Né? Os rios perenes são os rios permanentes, que escoam a água o ano inteiro, mesmo não tendo chuva, porque ele tem a recarga do lençol freático abastecendo ele. Né? Então, o que seriam os terceiros? São os rios aéreos? Não. Não, então eu vou parar São os rios que ocorrem apenas quando tem a chuva. Aí isso é um tipo de rio? Só quando chove? É uma drenagem. Ela ocorre apenas quando tem a chuva. São o que? Em regiões desérticas é normal isso. São os pluviométricos? Não, são rios... me fugiu a palavra agora. Que tem relação com algo rápido. Como é que é o nome, gente? A menina colocou efêmero. Efêmero, exato. Efêmero. Tá. Obrigado. Quem foi que colocou? Foi a Milena Obrigado, Silva. Milena. Essa palavra mesmo. Né? Nós não estamos acostumados com esse tipo de rios efêmeros aqui no Brasil. Né? Nós não temos regiões desérticas. Mas, para vocês terem ideia, mesmo no Saara, mesmo no deserto do Arábia, que é extremamente seco, você tem rios efêmeros. E são rios que chegam a matar as pessoas, que causam mortes, né, em pessoas. Porque eles como são efêmeros, eles aparecem muito rapidamente e deixam de existir muito rapidamente. Mas quando aparecem, eles são muito volumosos. Né? Então, eles são cursos de água que aparecem no fundo, em algum local do deserto, porque houve algum tipo de chuva, né? O deserto não evoluiu para ter chuva. Há um escoamento superficial muito grande e logo depois ele deixa de existir. Né? O ano passado mesmo, acho que uma escola lá na região da Arábia, um ônibus inteiro foi carregado por um rio desse. Né? E a característica dele é que ele carrega muitos sedimentos junto com ele, muita lama. E não tem como você fugir dele, ele é muito rápido. Então, é uma característica que nós não temos aqui no Brasil. Rios efêmeros, ou se tem, são muito pequenos, ou quase imperceptíveis. Mas em regiões desérticas, você vai ter a formação de alguns rios efêmeros muito caudalosos, muito grandes. Depois, durante a aula, eu procuro um vídeo para vocês de um rio efêmero lá na Arábia, para vocês verem como é que é a destruição de um rio lá. Esses tipos de rios efêmeros. A gente acha que deserto não chove, que deserto não tem inundação e tem mortes por chuva. Mortes por inundação de água numa região desértica, onde não chove, às vezes, por 20, 30 anos. Né? Então, acontece. São particularidades do nosso clima. A letra C são climas temperados ou clima temperado quente. Né? São climas mesotérmicos, geralmente climas de região de continentais. Temperatura média do ar dos 3 meses mais frios, compreendidos entre -3 e 18 graus. Tá? Temperatura média do mês mais quente, acima de 10 graus centígrados. E estações de verão e inverno bem definidas. Né? Aí, não só o verão e o inverno, como também você tem definido também até mesmo mais ou menos definido o outono e a primavera nessas regiões de clima temperado. D, são climas continentais ou clima temperado frio. São climas microtérmicos, tem muita relação com a questão de altitude. Tá? Temperatura média do ar no mês mais frio menor que 3 graus centígrados, então são climas bem frios. Temperatura média do ar no mês mais quente geralmente é maior do que 10 graus. Estações de verão e inverno bem definidas. Tá? E bem definidos também você tem o outono e a primavera nessas regiões. Então, climas temperados você tem bem definidas as 4 estações. Tá? E o E, que são os climas glaciais, né? Climas polares de alta montanha. Né? Temperatura média do ar no mês mais quente, geralmente menor que 10 graus centígrados. Então, são climas muito frios. Né?
Então, são climas polares e climas de alta montanha. Um exemplo disso são os climas aqui dos Andes, né? Que no alto dos Andes você não tem nenhum dia do ano passa acima de 10 graus. Assim, são são temperaturas muito baixas, né? Nos Andes, não tem os glaciares, né? Lá nos Himalaias, nos Alpes, você vai ter gelo e neve o ano inteiro, tá? Estação do verão pouco definida ou praticamente inexistente nessas regiões. Praticamente o gelo não há degelo nessas regiões de clima glacial, tá? Ou o degelo é muito pouco, muito pequeno, ou acontece apenas nas regiões oceânicas, né? O degelo, como acontece lá no Polo Norte, tá? Nas regiões continentais não há degelo. Mesmo que haja degelo, o degelo acaba acontecendo o quê? Só na superfície e tem a camada de permafrost que continua congelada permanentemente por milhares e milhares e milhares de anos, né? Que esse é o grande problema hoje da atualidade, né? Que é o degelo do permafrost. O degelo do permafrost tem trazido muitos problemas para a sociedade, inclusive uma grande disponibilidade de gases metanos, butanos, gases orgânicos, que são extremamente prejudiciais, ou seja, contribuem muito para o aumento do efeito estufa e atacam também a camada de ozônio. Pois é, professor, mas a respeito desse degelo do permafrost, assim, já há estudos conclusivos dizendo, ó, está acontecendo, a tendência a aumentar, ou isso é uma coisa lá, de vez em quando, em algum lugar, por alguma excepcionalidade? Já tem e já é enorme. Eu vou ler um pouquinho do texto agora para vocês, depois eu vou entrar no YouTube e vou mostrar alguns vídeos para vocês, tanto dessa questão que eu falei para vocês dos rios perenes, dos rios efêmeros lá nas regiões desérticas, como do permafrost nas regiões glaciares. Está sendo um problema seríssimo. Algumas florestas estão sendo destruídas pelo degelo do permafrost. Está formando, em alguns locais, formam crateras de dezenas de metros de profundidade, para vocês terem ideia, né, no permafrost. Então, eu vou dar uma procurada nisso depois para mostrar para vocês, tá? Os últimos 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos da aula, eu vou ter uns textos, tem uns vídeos bem legais no YouTube. Então, a segunda letra, né, utilizada, ela tem relação com a regionalização desse clima, né? Nós temos os grandes climas do mundo, né? Tropical, árido, temperado continental e glacial. Depois eu tenho o quê? Uma regionalização. Por isso que eu mexo isso aqui, ele volta lá em cima. Depois nós temos que ter uma regionalização desses fatores, né? desse código. Na segunda letra é um indicador do tipo do climático, né? O significado de cada uma das letras utilizadas é o seguinte: o S, por exemplo, né? Clima de steppes, né? Ele aplica-se mais ao grupo B, tá? São climas desérticos, áridos e semiáridos, que tem precipitação anual total compreendida entre 380 e 760 milímetros. Então é um clima semiárido, né? De deserto a semiárido, chama de steppes. O W são característicos de clima desértico, precipitação anual média inferior a 250 milímetros, né? Então, ele também está aplicado ao grupo B, então ao grupo dos climas desérticos, tá? O F é clima úmido, né? Ele é característico de climas úmidos, pode ser aplicado ao A, F, que é o clima amazônico lá, equatorial, né? O CF, que é um clima mais temperado, mais úmido, tá? E o D, que é o clima continental, que também é temperado, pode ser temperado e pode ser mais úmido também, tá? O W é úmido, é ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, inexistência de estação seca, entre outros, né? Que é mais ou menos o nosso aqui. O W, chuvas de verão, né? Que também está aplicado ao A, ao C e ao D. O S, chuvas de inverno, está aplicado ao A, ao C e o D. O W, com tracinho em cima, chuvas de verão e outono, está aplicado também ao A, ao C e ao D. O S, com tracinho em cima, minúsculo, né? Chuvas de inverno, outono, está aplicado ao A,
ao C e ao D. O M, clima de monção, que está característico às regiões equatoriais, principalmente, tá? Você lembra que C e D, né? A é equatorial e C e D são regiões mais próximas dos trópicos, tá? Abaixo, mais entre o trópico e o Equador. Então, o M, precipitação anual média maior que 1.500 milímetros, precipitação do mês mais seco menor que 60 milímetros, ou seja, ela tem bem característica de meses bem secos e meses bem chuvosos, tá? O T é característico da letra E, né, que são os glaciais, temperatura média do ar mais quente compreendida entre 0 e 10 graus, não passa disso. Tá? O F também pertencente ao clima glacial, temperatura média do mês mais quente sempre menor que 0 grau, tá? E o M, que pertence ao E, o glacial, precipitação abundante, inverno pouco rigoroso. Uhum. O EM deixa eu só ver aqui. Tem alguns que a gente não lembra muito de cor, porque não são do Brasil, a gente acaba não usando muito, né? Nem tá no mapa aqui. Deve ser uma parte tão pequenininha. Ele está lá na região da Noruega, que está no círculo glacial, mas não é tão quente. Professor? É maiúsculo, tá, gente? Oi. O grupo E corresponde à região glacial, não é isso? Glacial, é. Aí nós temos aí nas letras indicadores de tipos, a letra M aplicada ao grupo E, que é glacial. Porque ela é em maiúsculo. No entanto, com chuvas abundantes e inverno pouco rigoroso, é isso. Em relação ao clima glacial. Nós temos regiões... Tá. Em relação ao clima glacial, nós chove bastante e o inverno não é tão absurdamente... Tá, exato, entendo. mas mesmo não dá para comparar com o nosso, né? Pra vocês terem ideia, nós temos precipitação lá no Círculo Polar, na região da Noruega, da Finlândia, porque tem o quê? Nós temos a chegada lá da corrente do Golfo do México, né? Do Golfo, que chega lá com água quente. Então, acaba precipitando em regiões muito frias. Né? Mas ela quase não aparece, ela quase nem aparece aqui, esse EM aqui, tá vendo? No mapa não aparece ele, na escala do mapa. Mas ele vai estar aqui em cima, nessa região mais que chega às correntes. Tá? Ok. A letra M aqui, ó. Tudo aqui é região... está dentro da região polar, ou glacial. E aqui também. Outra região glacial que nós temos aqui é o próprio aqui, a Terra do Fogo. Nós temos florestas na Terra do Fogo, para vocês terem ideia. Que louco, hein? Que tipo de planta que está ali? Tem florestas lindas na Terra do Fogo, lá na... Pois é, que tipo de vegetação dá num lugar frio daquele? Não, tem florestas. Por incrível que pareça. Lembra depois de puxar os vídeos no YouTube, vou mostrar para vocês também um vídeo da Terra do Fogo. Uhum. Que é o extremo sul da América do Sul, né? E a terceira letra indicador do subtipo, né? Que ela tem mais relação com a temperatura do ar, né? O A, que é aplicado ao C e ao D, né? Verão quente, temperatura média do ar do mês mais quente acima de 22 graus, né? Está aplicado aos climas tropicais, temperados quentes e aos climas desérticos, tá? Desérticos não, D é continental, C e D. Esse está aplicado aos climas continentais. Ao B está o H, que é seco quente. B, terceiro subtipo B, né? Verão temperado, temperatura média do mês, no mês mais quente, menor que 22 graus, temperatura média do ar nos 4 meses maior que 10 graus, tá? Isso seria um CB ou DFT. O C
minúsculo, né? Temperatura média do ar mais menor que 22 graus centígrados, né? Verão curto fresco. Temperaturas médias do ar maior que 10 graus durante menos de 4 meses. Temperatura média do ar no mês mais frio tem que ser maior que menos 38 graus. Se for menor que isso, já é clima glacial polar. Então, tanto o B quanto o C, eles estão mais ou menos na região temperada e mais próximo dos extremos, né? Mais próximo das regiões polares, são mais frios. O D, inverno muito frio, temperatura média do mês mais frio, inferior, né? Menor que menos 38. O H, seco e quente, temperatura média do ar anual maior que 18 graus. Só não é maior ainda porque a temperatura cai muito à noite, tá? Nesses locais de clima H, final H, são regiões desérticas. Deserto ou semideserto quente, temperatura anual do ar igual ou superior a 18 graus, tá? Como essa temperatura é média entre o dia e a noite, você tem o quê? Uma média baixa, né? Durante o dia pode chegar a 50 graus de temperatura, num deserto, por exemplo. Mas à noite pode cair a menos de 10 graus. Menos 10 graus à noite. É menos 10, menos 20. Depende do deserto. Então, você tem temperaturas altíssimas de dia e temperaturas muito baixas durante a noite. Por isso, daí essa temperatura média do ano muito baixa, menos de 18. Você pode ver que um verão quente na região tropical é maior que 22 graus. E numa região desértica, não pode ser inferior a 18. Então, tem essa relação de ter muita variação climática, ou seja, variação meteorológica entre noite e dia. Então, esse resto aqui é mais ou menos uma explicação do que eu falei para vocês, né? O resto do textinho aqui. E aqui tem embaixo, depois, exemplos de classificações do texto, né? AF, clima tropical úmido, Manaus, Amazonas. AM, clima tropical de monção, né? De monções, que é moçônico. Dhaka, Bangladesh, né? Que fica lá próximo da Índia, um paísinho perto da Índia. Clima tropical AW, Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo de AW. É AW porque está próximo do litoral, por isso e fica próximo da Serra do Mar também. AS, clima tropical, chuvas no inverno, João Pessoa, Pernambuco, lá no Nordeste. BS, né, clima semiárido quente, na Múrcia, Espanha. BSK, clima semiárido frio. BHW, clima árido quente, Phoenix, Arizona, Estados Unidos. BWK, clima árido frio, Turfan, na China. E por aí vai. Tem vários exemplos aqui para vocês de locais e os tipos de clima que tem nesses locais. Tá? Eu não vou ler esse texto inteiro. Agora, embaixo tem algumas ligações, de onde foi tirado esse texto e tudo mais, tá? Agora, eu vou procurar para vocês aqui no YouTube aqueles videozinhos que a gente passa rapidinho para vocês verem, tá? Um minutinho só. Sim, agora que eu vi tua mensagem aqui, Milena, sempre que for clima B ou E, vai ser maiúsculo, tem a relação com pouca umidade, né? Umidade no ar. A umidade geralmente está o quê? Tá em forma de gelo ou não tem umidade mesmo. Tem relação de não ter precipitação nessas regiões ou ter muita pouca precipitação em forma de água, em forma líquida, tá? Então, isso faz com que não haja tanta umidade relativa no ar. A umidade relativa no ar é muito baixa nessas regiões de climas B e E. Desculpa não ter respondido antes, Milena. Agora deixa eu procurar aqui o vídeo no YouTube que eu falei para vocês.
aqui, voltar com vocês. Quando você procura inundações desertas, aqui, olha. Vou colocar essa que é bem interessante para vocês verem. Está conseguindo ver, pessoal? É um deserto, clima seco. Estou vendo que é fácil até como estrada local. Professor, isso aí lembra aquelas situações aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, em que você está num, sei lá, num corguinho, né, num riozinho e tal, e aí lá, 15 quilômetros de distância, na cabeceira, desaba uma chuva absurda, aí vem aquele mundo d'água com um pedaço de pau, com pedra, escambau, quando você percebe, o trem está em cima já. Sim, chama isso de tromba d'água. Acontece muito em Itatiaia, quando eu levo o pessoal. Olha, inundação no deserto, pessoal. كيف تشيل انا لو ادخل له ما اطلع. شوف انا مسافه مشيت عشان اوصل. شوف لوين المسافه. السيارات برا هناك. هذا بحر. هذا الباص. في باص ثاني بعد. فوق الكفران هناك. Aquilo lá no deserto coberto por dunas, para vocês terem ideia. Isso acontece todo ano? Não. Isso acontece, às vezes, de década em década, de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos. É uma coisa que acontece
muito muito demorada de acontecer. É outro vídeo aqui. Esse escapou por pouco também, né? Pois é. Há 15 anos. Vi chuva aqui, mas chuva que nem eu dei essa vez agora, eu nunca vi. Olha o rio que está descendo aqui. Choveu no deserto todo, deserto do Sinai. E a água acumulada nas montanhas desceu e formou um verdadeiro. Você veja então o volume de água que está. Pegam realmente as pessoas de surpresa, Juliana. Morrem pessoas no deserto por conta dessas inundações relâmpago, né? Inclusive, acho que o ano passado, no retrasado, que um ônibus escolar lá na região do deserto da Arábia foi pego numa dessas inundações relâmpagos e o ônibus inteiro foi arrastado e todas as crianças morreram. Felizmente, o ônibus escolar. É inimaginável, né? Quer dizer, chuva no deserto já é um negócio difícil de acreditar. Agora que essa chuva provoca um rio, então é mais difícil de acreditar ainda. Os rios efêmeros são rios extremamente caudalosos e extremamente perigosos, ainda por cima. Pois é. Professor, não é a impressão que dá, né? Que pega mesmo as pessoas de surpresa, né? Pega totalmente de surpresa, porque a água é muito rápida, quando as pessoas veem, ninguém tá corrente. Às vezes o cara nasceu lá, o cara tem 20 anos de idade, nunca viu um rio, nunca viu água correndo, de uma hora para outra aparece um rio, né? Porque esses rios não acontecem todo ano, não é todo ano que acontece um evento de uma chuva muito forte, torrencial no deserto. Aí quando acontece, pega as pessoas desprevenidas, né? Eu vou ver se eu acho esse vídeo, ou se eu acho o artigo que fala sobre esse ônibus. Foi o último caso que aconteceu aqui, que eu estou lembrado de um rio lá na região desértica, de levar a óbito algumas pessoas. Bom, não tenho vídeo disso no YouTube. Deixa eu ver se eu acho.
Coloquei um artigo para vocês lá no WhatsApp, para vocês verem sobre as pessoas que morrem nos desertos. Qual outro falei que eu quero mostrar para vocês mesmo, gente? Qual outro vídeo que eu vou mostrar para vocês mesmo? Floresta na Terra do Fogo. Ah, as florestas da Terra do Fogo. Ushuaia, extremo sul da Patagônia. Deve ser uma palavra indígena, né? Ushuaia. Ushuaia. Neste episódio, estamos em Ushuaia e faremos uma desafiadora trilha 4x4 radical pelas belas florestas e lagos da Terra do Fogo. Será um dia inteiro, começando por uma arriscada descida até o Lago Escondido, passando por atoleiros, pelo interior da densa floresta, muita lama escorregadia, passando pelo Bosque dos Castores e muita água e alagados até o Lago Fagnano. Almoçamos um autêntico churrasco argentino, em uma cabana de floresta de frente para o lago. Terminaremos o dia dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo, onde iremos até o ponto inicial da Ruta 3, no ponto mais ao sul e distante da nossa expedição, e de onde oficialmente iniciaremos o nosso longo caminho de retorno para casa. Se você curte os vídeos do Dakar Overland, ajude-nos a saber que nosso conteúdo te agrada, inscrevendo-se no canal e deixando seu like. Em um vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, eu deixo o link para vocês lá, para vocês assistirem depois. Mas vocês acham vários vídeos sobre essa região do Ushuaia, da Terra do Fogo. Né? Então, vejam bem. É um local no extremo sul do nosso do planeta, né? No caso do continente sul-americano. E onde tem uma floresta extremamente exuberante, né? Que está bem no extremo sul nosso. Né? Próximo do Círculo Polar Ártico. Antártico, no caso. Perdão, olha eu falando besteira aqui. Círculo Polar Antártico. Qual era o outro vídeo que eu ia mostrar para vocês mesmo, que a gente falou aqui? Eu só me lembro dos dois, o negócio dos rios efêmeros e das florestas das regiões frias, né? Não me lembro de um terceiro assunto. É uma região extremamente fria, né? Ela é uma região que eu posso colocar como região próxima do glacial, mas ela tem um clima muito úmido, né? Onde, mesmo sendo frio demais, né, ainda tem uma grande floresta exuberante nela, pela quantidade de umidade que ela tem. Pelo senso comum nosso, nós não imaginaríamos que na região mais austral do nosso planeta, aqui próximo das calotas polares da Antártica, tem uma terra que tem uma floresta tão exuberante quanto essa. Tais dos estudantes. Dos estudantes eu não consegui achar não tem vídeo. Também não achei ainda o artigo. Achando o artigo eu mando para vocês. Achei de 9 jovens que morreram lá perto do Mar Morto, também por um enchente relâmpago, tá? Pessoal, já é 8h25. Alguém tem mais alguma dúvida? Você quer falar mais alguma coisinha? Tentei hoje não fazer uma aula teórica, mas tentei fazer. Acabou sendo teórica, acabei lendo o texto para vocês.
Mas é que eu não consigo ficar quieto. Mas, olha, tragam dúvidas para as próximas aulas nossas, para a gente não ficar só eu falando um pouquinho. Tá? Além do senhor, professor, que não consegue ficar quieto, nós temos também a Milena Silva, que fala demais. Adoro que a Milena fale. Ela me ajuda bastante, na verdade, quando ela fala. Beleza, pessoal? Então, o nosso clima ele é muito mais complexo e muito mais gostoso de estudar do que a gente imagina, né? A climatologia ela é muito gostosa de estudar. Ela está sempre em constante mudança, né? Como é a relação entre a atmosfera e a superfície, a mudança é constante, ela é dinâmica. Então, é algo gostoso da gente estar trabalhando, estudando e vendo, né? Porque sempre tem curiosidades para a gente estar trabalhando em cima disso, né? Então, é algo satisfatório. E trabalhar em sala de aula, isso com os alunos também, na sala de aula do ensino fundamental e médio, é muito gostoso trabalhar com isso, né? Você correlacionar a vegetação com o clima, fazer correlação entre climas tropicais e equatoriais com a vegetação amazônica, com a vegetação da Mata Atlântica, né? Mostrar para eles que mesmo em locais muito frios, a gente tem floresta também, né? Que depende de outros fatores, que no caso aqui é a umidade. É muito frio, mas tem umidade em forma líquida, então tem como ter floresta, né? Então, tem... Ô, Milena, não leva mal não, minha querida. Eu quero mais que você me ajude, viu? Pessoal, por hoje tá bom. Semana que vem a gente está junto de novo aqui segunda-feira, beleza? Vou ver se prepara outras coisas diferentes para nós. E vou passar um trabalhinho legal para vocês, que é um trabalho de fotografar nuvens, tá? Pra gente tá trabalhando aqui. Todo ano eu passo esse trabalho pessoal, fotografar nuvens, pra gente descobrir que tipo de nuvem que é juntos. Beleza? Então,